Já já cai o celular. Tá, Já. então eu acho que isso aí é um tópico bem, bem bacana, né, para a gente discutir. Eu acho que entender o método estatístico, né, entender como as coisas são feitas, vai facilitar bastante, obviamente, para a tua tomada de decisão, né? Então, acho que quando tu entende, tu tem um raciocínio estatístico assim mais acurado, eu diria, tu tomar decisões assim nesse sentido de falar, olha, a análise ela poderia ser feita assim, né, ao invés de tu usar esse tipo de teste, né? Ou tu poderia usar um teste A no lugar do teste B, por exemplo. Então, quando tu tem esse conhecimento, ele vai facilitar bastante, né, para esse tipo de decisão. Né? E a gente vê, né, corriqueiramente as pessoas tomando decisões erradas, né, baseado em trabalhos, né, que possuem resultados ali totalmente inverossímeis, né, os dados ali não condizem, na verdade, com a realidade, porque as pessoas talvez fizeram testes inadequados. Né? Então, por exemplo, às vezes quando tu está trabalhando, só um exemplo assim, mas existem outros vários exemplos, quando tu está trabalhando com dados, por exemplo, tu vai fazer uma regressão, né? Se tu fizer uma regressão linear simples, por exemplo, tu vai ter um efeito maior de cada variável, né? Ao invés de tu jogar numa regressão múltipla, né? Então, meio que tu infla o efeito, né? Quando tu trabalha com essas regressões simples e quando tu tem várias variáveis. Eu já vi isso, né? Mas uma conduta totalmente inadequada. Uma vez que tu tem várias, né, variáveis e tu tem que encaixar todas do modelo, obviamente, se elas forem condizentes para responder tua pergunta, né? Então, isso é um dos exemplos, né? Então, às vezes as pessoas querem mostrar um efeito assim inflado, né? E usam esse tipo de coisa. Mesma coisa quando tu usa odds ratios, por exemplo, né? No lugar da razão de prevalência, né? Normalmente isso aí o efeito fica um pouco inflado também. Então, isso tá na própria equação, né? Então, se vocês entenderem a equação dessas medidas de efeito, assim, vocês vão perceber bastante isso aí. Né? As pessoas às vezes usam essas técnicas, né, para meio que inflar o efeito das coisas, né? Então, assim, só quem tem de fato esse conhecimento para a estatística, né, assim, um conhecimento um pouco melhor, vai saber se aquele teste está adequado ou não, né, para responder aquela pergunta de pesquisa. Né? Então, não basta só saber interpretar o trabalho, só saber se aqueles resultados são bons, né? Acho que essa parte aí ela é bem bacana, né? Então, assim, sei lá, uma coisa bem esdrúxula que acontece. Tu pode fazer vários testes de texto também para responder uma pergunta de diferença de grupos, onde, na verdade, tu tem que fazer uma novo, por exemplo, né? Porque, no final das contas, se tu representar o meio que o efeito também vai ficar inflado, né? Se tu fizer vários testes de texto. Então, assim, né, são coisas que, às vezes, a gente tem que pensar bem, né? Um outro exemplo também, eu estou falando aqui, mas assim, eu tenho vários exemplos, né? Quando tu usa análise de correlação, por exemplo, e fala que teve um agreement entre as variáveis, né? Teve ali uma concordância. Isso é totalmente errado, na Ah, verdade. isso é um tema Né? isso é um tema muito interessante da gente tocar. E também na questão da causalidade, né? Vamos entrar nisso. Eu acho que é um Exato. tema assim, é um tema que é mais voltado para uma gama maior de seguidores, né? Que vão futuramente assistir também, que estão aqui com a gente, que vão assistir. Essa questão de fazer agreement com correlação, né? Isso é frequentemente feito e é errado, né? Não se propõe a fazer isso. Agreement, no caso, seria ver concordância entre duas variáveis, né? Concordância. Você trabalhou com isso? Continua essa explicação. Então, aí as pessoas usam, porque na verdade o teste ali de correlação, ele está vendo a linearidade entre as variáveis, na verdade. Né? Tu nem pode dizer que uma variável está correlacionada com a outra, né? Porque se não tiver uma correlação ali, se um valor de R, por exemplo, na correlação de pista for de 0,200, tu não pode dizer que uma está correlacionada com a outra de jeito maneiro. Porque na verdade o que o valor de R mostra é uma linearidade entre as variáveis, né? Se elas estão seguindo ali o mesmo comportamento. Né? Então, assim, né, quando tu está trabalhando ali com a concordância, né, tu tem que usar testes de capa, né, o capa normal, o capa ponderado, enfim, dependendo do que tu quer fazer. Né? Então, as pessoas usam blend Altman para dizer uma coisa ali que trabalhar com variáveis diferentes, né, coisas que não fazem muito sentido. Então, quando tu entende isso, né, tu já bate o martelo naquilo e fala, olha, isso aqui não faz tanto sentido, né? O teste está inadequado, aqui a gente poderia ter realizado outro teste. Né? Então, assim, eu tenho N outros exemplos, mas eu acho que assim, esses daí são os exemplos mais clássicos, né? Então, eu acho que a gente tem que refletir bastante, né, acerca disso, porque são coisas assim que podem prejudicar a interpretação, né, podem prejudicar você extrapolar os dados, né? E sobre o outro tópico que tu tinha comentado, eu acho que desenhos ruins, assim, né, que foram planejados, né, de uma maneira totalmente equivocada,
para responder aquela determinada pergunta de pesquisa, as pessoas meio que ficam forçando ali, ficam massacrando os dados dentro da estatística para tentar encontrar o resultado, sendo que, na verdade, o problema ele está no delineamento da pesquisa, né? Não necessariamente o problema vai estar ali nos seus dados que são ruins e tal, né? Tu está usando um delineamento totalmente equivocado, né, para responder aquela pergunta. Então, muito embora eu acho que as pessoas ainda errem pouco nisso, né? Eu acho que as pessoas erram mais na análise mesmo em si, mas é problemático, né? Tu errar no delineamento, tu fixar ali um delineamento que ele é totalmente equivocado e no final das contas tu vai só torturar os dados, né? Acho que é o melhor termo, é isso, torturar os dados ali para tentar encontrar uma associação, resultados positivos, enfim. Então, não adianta, tu tem que ter delineamento adequado e estatística adequada para tu responder aquela tua determinada pergunta. Eu acho que tem 3 temas que foram levantados que eu gostaria de pegar aqui, para a gente trazer um pouquinho para a prática clínica, que vamos entrar neles assim por parte, que é tamanho de efeito. Você entrou, ou falou essa questão do efeito inflado, vamos explicar o que é um efeito e qual é a importância, né? Não vou usar a palavra significância, a importância disso para a prática clínica, né? Você saber o que é um efeito, mas isso a gente vai chegar lá. Essa questão do desenho, que você falou que a questão das análises, né, é mais comum errar nas análises do que no desenho. E essa questão, e uma terceira questão, que é a questão da extrapolabilidade dos resultados. Eu estava conversando com um colega meu, e ele me mostrou, aí bem epidemiologia, né, um estudo até interessante na nutrição. Depois a gente fala também, Charles, sobre o seu estudo de concordância de medidas, porque isso tem uma... Como a gente pode ver que a estatística ela tem uma... Porque, na verdade, o teu estudo ele vai propor, né, uma mudança de guidelines. Né? Ele pode propor uma mudança de guidelines nesses testes para avaliar a força, enfim, sentar e levantar, esses testes que são utilizados para avaliar forças e esses parâmetros que eu também não entendo muito nessa parte de educação física em idosos, né? Vou explicar mais um pouco sobre isso. Como tem esse interplay da estatística com o estudo científico e com a prática clínica, que é o grande lance dessa live, fazer essa descomplicação, vamos dizer assim, né? Então, eu estava conversando com um colega meu e ele me mandou um estudo de coorte, na verdade, uma revisão de estudos de coorte, e que verificava a associação entre consumo de ovo e desfechos cardiovasculares. E era até um estudo bem feito, assim, mais do que o que a gente normalmente vê na nutrição, na epidemiologia nutricional. Ele tinha efeitos que eram... aí vamos falar um pouquinho de tamanho de efeito, acho que a gente vai ter que entrar nisso invariavelmente. Uma medida de associação que vai comparar os 2 grupos do teu estudo, e a gente vai conseguir dizer mais ou menos se um grupo sofreu mais da doença do que o outro com base nessa medida de associação. Basicamente é isso. A gente tem o risco relativo, a gente tem o odds ratio, a gente tem o hazard ratio, tudo isso até o Charles já levantou, e a gente com essas medidas de tamanho de efeito, a gente chega no que seria a gente chega mais próximo, não chega exatamente, mas chega mais próximo do benefício voltado para a prática real, para a realidade daquilo ali, né? Não é só a significância estatística, é também o resultado principal, quanto que afeta aquela exposição naquele desfecho, né, nesses estudos. E aí, enfim, passando por isso, ele me mandou esse estudo, e ele estava até bem conduzido, era uma revisão de estudos de coorte, e aí mostrando que realmente isso aí é extremamente conflitante, né, uma literatura extremamente conflitante, mas foi um dos melhores estudos que eu já vi nesse sentido, assim, de fazer essa associação de consumo de ovo com desfechos cardiovasculares. Inclusive tinha uma curva de dose e resposta, né, que a gente vai falar aqui talvez sobre critérios de Rio, né, para a gente ver como é que a gente sabe que uma exposição causa um desfecho, né? Tem todo esse lance. Mas tinha lá a curva de dose e resposta feita, e realmente tinha uma associação de dose e resposta com o consumo de ovo e desfecho cardiovascular. Isso é um tema extremamente controverso. Eu estou entrando nele aqui para falar de uma coisa. Era uma revisão de estudos feita em americanos, tá? Então, teoricamente, tá, as estatísticas que estão aqui entrando no tópico, o que a estatística faz e o que ela não faz, teoricamente, a extrapolação daqueles resultados, tá, de todas aquelas estatísticas, eles servem, a gente está trabalhando, mesmo tendo
6 cohorts nessa revisão, a gente tem uma amostra muito grande de indivíduos, ainda é uma amostra. E a estatística ela vai fazer, então, a extrapolação para a população. Então, aí a gente estava conversando sobre o estudo e eu falei, esse estudo ele é bastante interessante, mas ele vai ser extrapolável para a população americana, porque ele foi realizado na população americana. Tudo bem que a gente tem isso, agora me fugiu o nome, a gente tem isso um pouco em medicina, né, em biologia de uma forma geral, que é o efeito, né, entrando de novo nessa palavra, o efeito, né, que é o resultado principal do estudo, que vai ser ali, vai se transmitir para a prática e tal, vamos pensar dessa forma. Ele tende a ser consistente em diferentes, quando a gente realmente encontra um efeito, ele tende a ser consistente em diferentes subgrupos, em diferentes populações, né, a não ser que você tenha um efeito, algo ali, alguma coisa afetando aquilo ali que a gente desconhece. Mas, assim, por mais que a gente possa fazer na nossa cabeça, poxa, tem um estudo muito grande, um dos melhores, talvez, conduzidos, verificando que existe uma possível associação entre consumo de ovo e desfechos cardiovasculares, apesar do efeito ser pequenininho, não ter uma relevância clínica para o indivíduo e sim a nível populacional, tá? Isso é uma outra diferença, o efeito é muito pequenininho, tá? Os efeitos na nutrição eles são muito pequenininhos. É improvável que você, restringindo o consumo de ovos de uma pessoa, você vá prevenir um desfecho cardiovascular naquele indivíduo, mas talvez a nível populacional isso se transmita de forma um pouquinho diferente, tá? Mas enfim, o estudo tinha sido realizado em indivíduos americanos e teoricamente a estatística só consegue extrapolar para indivíduos americanos. A gente pode mentalmente pensar, poxa, será que indivíduos americanos vão diferir tanto de indivíduos europeus, sei lá, de uma forma geral? Não sabemos. Mas a estatística é incapaz, teoricamente a estatística é incapaz de fazer isso. Então, se você for cético bastante, você vai pensar assim, cara, a estatística não pode fazer isso, esse estudo vale para indivíduos americanos. Aí a gente entra num problema, né? Muitos estudos são realizados em populações de maior renda, né? Do norte, né? Aqui a gente tem menos estudos, menos perguntas que foram feitas aqui, mas a gente tende a ter essa questão da constância dos fenômenos que a gente encontra na medicina, na biologia. A gente tende a ter uma constância entre as diferentes populações, entre os diferentes subgrupos de indivíduos, depois que aquele fenômeno está bem descrito. Então, por exemplo, se cigarro causa câncer de pulmão, isso foi descoberto em médicos ingleses, tá? Ele vai valer, por exemplo, para a gente aqui, entendeu? Na América do Sul, entendeu? Porque o conceito foi descoberto, o conceito foi provado, tá? É a mesma história do ovo. Nesse estudo do ovo, teoricamente, a gente não consegue extrapolar além daquilo. Mas com outros estudos, juntando outras peças de evidências, a gente vai conseguindo construir um conhecimento acerca daquele fenômeno. Isto é, se a exposição pode, de alguma forma, ser um fator de risco, né, para o desfecho. Aí eu gostaria de entrar aqui num outro tema, que é a questão que concordo completamente aqui com o que a gente está falando, que é a questão de que, eu acredito que também na educação física isso deve ser feito, Charles, é a extrapolação, a gente já estudou bastante isso, você até um pouco mais do que eu, que é a questão e a gente está extremamente relacionado com o tema aqui da live, que é a questão da correlação, que os estudos observacionais, eles fazerem extrapolações causais com base em correlações. E isso é visto de forma muito frequente na nutrição. Na nutrição a gente acha que sabe muita coisa, mas na verdade quando a gente vai ver, muitas das coisas são com base em estudos observacionais. É difícil a gente fazer estudos experimentais na nutrição, muito difícil, tem vários problemas. Mas a gente acha que é comum isso acontecer nos artigos desses estudos observacionais, que são, por exemplo, coorte, caso controle, principalmente coorte, que é muito comum, né? A gente tentar ali utilizar uma linguagem causal, né? E no fundo, a gente está fazendo só uma correlação, está fazendo só, por mais que sejam regressões, que é uma técnicazinha um pouco mais complexa do que a correlação, no fundo, a gente está vendo a associação entre variáveis. Né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Charles. Bom, isso é um tópico assim, que é bem interessante, né, Gabriel? Porque no final das contas, eu sou bastante crítico com esse tipo de extrapolação,
Porque, assim, por mais que um dos critérios de Rio aí seja consistência, né, esses critérios, eles são, né, existem algumas nuances, né, existem alguns pontos aí que a gente tem que ponderar sobre esses critérios, né, eu acho que a maioria, né, não que eles sejam inválidos, né, mas, por exemplo, a gente está falando de critério de consistência, então, se 5 trabalhos ali estão na mesma direção, por exemplo, mesmo que o tamanho do efeito seja pequeno, e aparece um trabalho diferenciando daquilo, eu acho que, na verdade, a gente tem que analisar essa evidência, né? Porque, veja, eu acho que não faz sentido eu dizer que esse trabalho que está meio que isolado, foi para o outro lado, é um trabalho ruim. Pelo contrário, pode ser um trabalho bom que, quando ele é feito, né, de forma, né, com metodologia adequada e com análises adequadas, né, ele pode distorcer ali meio que o resultado. Então, veja, tu pega os trabalhos que teve da ivermectina, né, quando eram trabalhos conduzidos de uma forma totalmente equivocada, os resultados eram positivos. Quando tem os trabalhos da ivermectina, hidroxicloroquina, qualquer trabalho que eram trabalhos delineados e feitos de forma correta, eram resultados negativos, né? Então, assim, por mais que a gente possa ter essa consistência, né, para alguns fenômenos, assim, para alguns eventos, a gente tem que ponderar isso. Sobretudo se o tamanho de efeito foram totalmente diferentes entre os 5 estudos. Então, por exemplo, tu tem ali 5 trabalhos. Aí um apresenta ali um hazard ratios de 1,21, outro de 1,19, outro de 1,14, outro de 1,2. Que seria o tamanho de efeito. Então, assim, veja, a gente tem medidas totalmente diferentes. Então, essas medidas, elas variam de um trabalho para outro, né, em decorrência de como que tu mede o desfecho, como que tu mede a exposição, né, e isso eu estou falando de várias coisas, né, tempo de segmento, por exemplo, a forma que de fato tu vai medir, né, se eu estou medindo atividade física, por questionário e por um acelerômetro, que é a medida mais objetiva, podem dar resultados diferentes. Então, assim, eu acho que é super importante a gente avaliar, né, e não levar apenas esse critério de consistência adiante para tomar uma decisão, né? A gente tem que avaliar ali, pô, qual que é o tamanho de efeito aqui de fato. Né? A gente tem uma variação, né? Por que isso está variando dessa forma? Né? Então, acho que são coisas para a gente refletir, né? E, obviamente, aí quando a gente está falando de associação, a gente não quer dizer que uma vai causar a outra, claro, né? Muito embora os estudos de coorte eles sejam bem melhores para responder isso do que um estudo transversal, né? Então, assim... Que é um estudo de recorte, né? Estudo transversal é um estudo de recorte. O estudo de coorte é um estudo longitudinal que acompanha os indivíduos, né? A gente tem material sobre isso, né, Charles? Extenso aí nos nossos destaques e tudo mais. Você tem aí vários IGTVs, né, que você falou sobre isso. Sim, bastante. Queria só dar uma boa noite aí. Dar uma boa noite aí pro Daniel, é um nutricionista aqui do Rio de Janeiro, professor aqui que está acompanhando a gente. Boa noite aí, Daniel. Fala aí, Charles. Então, na verdade, a gente tem que observar também essas associações, né? Porque pode simplesmente ser uma associação espúria, né? Os trabalhos, às vezes, com genética, tem muito trabalho ali que tem associação espúria, né? O Propionides, assim, tem vários trabalhos criticando, né? Que, de fato, são associações espúrias ali com algumas variáveis, enfim. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Como que o desfecho foi medido, né? Como que... Porque, às vezes, por exemplo, uma coisa que eu estudo bastante, quando tu fala em comportamento sedentário, foi até o que eu falei na aula que eu dei para a Universidade Federal de Santa Maria, quando tu está falando em risco cardiovascular, tem N formas de tu medir risco cardiovascular, né? Ou eventos cardiovasculares. Né? Tu tem eventos, as doenças ali propriamente ditas, na verdade, o evento, não a doença em si, né? Então, se tu pode ter as incidências de infarto, por exemplo, de AVC, né? De hospitalização por angina, coisa do tipo. Tu tem os riscos cardiovasculares, podem ser medidos ali pelas variáveis de forma individual ou pelos critérios de Framingham ali. Então, veja, dependendo da forma que tu mede o teu desfecho, tu vai ter, ou desfecho ou exposição, na verdade, tu vai ter tamanhos de efeitos diferentes, né? Então, se tu tá medindo um trabalho, na associação, a exposição ali, sedentarismo, o desfecho, risco cardiovascular, por um critério, que tu usa o critério ali de Framingham, por exemplo, possa ser que quando tu medir comportamento sedentário e os critérios ali por, sei lá, velocidade de onda de pulso e ultrassom da carota, os resultados sejam completamente diferentes, entendeu? Porque tu tá medindo coisas diferentes. E até para doenças também. Tu pode ter uma associação ali com infarto de uma maneira, de hospitalização por angina, tu pode ter as associações totalmente diferentes, entendeu? Então, assim, acho que a gente também tem que pensar nessas coisas. Né? Da forma que tu tá medindo, o que é que tu tá medindo, né? Doses respostas, né? Enfim, tem várias coisas assim que eu tenho bastante interesse nessa parte de risco cardiovascular, é o que eu estou estudando aí no doutorado. Agora, essa questão da gente ver de que o dado, no fundo, ele é só uma correlação,
e a gente não dá com um estudo só, né, a gente fazer aquela extrapolação que seria aí o spin, né, que você também estuda bastante nessa questão de você fazer extrapolações inadequadas, né, com base nos estudos científicos. Você fazer uma extrapolação de causa em um estudo observacional. Os estudos observacionais, teve essa polêmica toda aí recentemente acho que é Mayra, né, Maíra, não sei como é que se fala o nome dela, Mayra Cardi, sei lá, que ela falou, ela botou uns estudos lá, aí teve um pessoal na rede falando que era estudo observacional e tal, e que não valia, mas aí eu fiz uma pontuação que, na verdade, o estudo observacional, ele é muito valioso, só que utilizam ele nem sempre para responder as melhores perguntas. Aí lá em Pelotas, né, são feitos brilhantes estudos observacionais, né, inclusive o aleitamento materno, né, ser um fator protetor para diversos desfechos, né, então aí a gente já está falando diretamente aqui, ó, da epidemiologia e da bioestatística na prática clínica. Poxa, isso foi descoberto num estudo de coorte feito pelo César Victor, né, em acho que 80, 70, agora não lembro agora. Tem vários trabalhos de amamentação. Tem vários trabalhos. Vários, né? Que aí ele descobriu e aí, boom, né? Deu o boom e começou a sair, né? E aí, pô, o cara com estudo observacional, ele conseguiu comprovar um conceito e hoje em dia é 100% aceito que o aleitamento materno, ele protege contra uma gama de coisas, né? Uma gama de coisas. E a ausência de amamentação é fator de risco. Exatamente. E aí, e como isso foi descoberto? Foi descoberto num estudo de coorte com uma medida de associação, com um risco relativo, possivelmente, não sei agora de cabeça qual que pode ser, mas com um risco relativo, o cara lá encontrou um risco relativo de, um risco relativo grande lá, provavelmente, para a exposição ao aleitamento materno, e acho que o primeiro estudo foi com diarreia, né, risco de diarreia, se não me engano agora. É um estudo bem antigo, posso estar errado. Posso estar errado. E foi descobrindo assim, foi associando epidemiologicamente com estudos observacionais exposição, que é o aleitamento materno, com desfechos negativos em saúde das crianças ou das mães, ou a Coorte de Pelotas acompanha os indivíduos até a vida adulta, né? Então vamos ver quem recebeu aleitamento materno, vamos ver como é que está o estado socioeconômico dessas pessoas, né? Como é que está desfechos clínicos, cardiovasculares, né? Isso tudo foi descoberto com estatística, com epidemiologia, né? Com pessoal bem capacitado, com pesquisadores bem capacitados para realizar essas perguntas. Por isso que Pelotas também é tão forte nesse sentido, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Com certeza. Tem muitos trabalhos ali, tanto a amamentação, acho que é uma das coisas mais fortes, né? O nanismo, né? Ali o crescimento, né? Durante a adolescência, a vida adulta, ganho de peso também, tem vários estudos, mas assim, um dos principais ali é de fato a amamentação, né? Mostrando que a amamentação é tanto fator de risco como fator de proteção, na verdade, né? Quando tu amamenta de forma insuficiente, aquilo ali pode ser fator de risco, né? Para surgimento ali por exemplo, sei lá, tem coisas relacionadas a nível socioeconômico, né? A nível educacional, né? Então, assim, e pode ser fator de proteção também ali quando tu amamenta, né? Tu tem a medida ali de efeito, não lembro exatamente o quanto, né? Mas a medida de efeito ali 0 ponto alguma coisa, né? Então, que na verdade são os fatores de proteção, né? Então, vai depender do que o pesquisador, qual que é a pergunta que o pesquisador quer responder, no final das contas. Eu acho que até que talvez eu tenha falado errado, a ausência de amamentação, né, que é um fator de risco para diversas coisas. Eu acho que eu, me empolgando aqui, eu falei ao contrário, mas é isso, a ausência de amamentação que é um fator de risco, né? A amamentação é um fator protetor, me corrigindo aqui. Então, isso tudo foi descoberto com epidemiologia observacional, mas a epidemiologia também tem a parte clínica, né? Mas vamos voltar aqui a um tema muito importante, que seriam, só para a gente deixar isso aqui realmente bem descomplicado, acho que já está bem rica a live, a gente já conversou sobre uma diversidade de temas, sobre os principais desenhos de estudo e como eles podem responder questões clínicas na epidemiologia, né? A gente tem o ensaio clínico, né, que você tem dois grupos, aleatoriza esses indivíduos, pega uma amostra da população, aleatoriza para receber uma intervenção ou não e segue esses caras até um determinado período de tempo e espera eles desenvolverem um desfecho que você quer estudar.
E aí só o que vai diferir de um grupo para o outro é a intervenção. Então, nesse estudo daí, que é um ensaio clínico famoso e tal, a gente consegue ver realmente o efeito da intervenção. É muito utilizado para medicamentos, né, para aprovação de medicamentos pela FDA, por exemplo, né, e até entrando aí na estatística em relação com a prática clínica, a gente precisa de 2 ensaios clínicos com significância estatística para uma droga ser aprovada no mercado. Tem toda uma discussão em cima disso, a gente não vai entrar nisso, mas só para ir voltar rapidinho, tem o ensaio clínico que testa drogas, ele quer ver mais a eficácia de uma dada intervenção naquele contexto, ou a segurança, né, daquela intervenção. E aí a gente pode ser droga, pode ser uma intervenção não farmacológica, por exemplo, um exercício, uma dieta, né? A gente tem um ensaio clínico famoso na nutrição, que é o cara que estudou em câmeras metabólicas. Ele deu uma dieta, aí eu acho que eu já vou até fazer uma conexão com os outros tipos de estudo. Ele deu numa câmara metabólica durante um período curto de tempo, os indivíduos eles comeram uma dieta com maior teor de processamento, tá? Alimentos mais processados, comparado com uma dieta menos processada. Então, tinha um grupo de indivíduos comendo uma dieta mais processada e um grupo de indivíduos comendo uma dieta menos processada. E no final, viu que quem comia dieta mais processada, um estudo extremamente controlado, tá? Extremamente controlado, que a gente tem de melhor aí na nutrição, possivelmente, viu que quem comia uma dieta mais processada ganhava mais peso no final do estudo, tá? Então, ele serve para você fazer isso, para você testar a intervenção. E essa hipótese, ela veio da onde, do ultraprocessamento? Ela veio de estudos observacionais, ela veio de coorte, ela veio de estudos seccionais, tá? Estudos de recorte, né? O coorte, basicamente, é um estudo que você inicia parte de uma linha de base da população, um estudo longitudinal, acompanha esses indivíduos, mas ao invés de ser aleatório, ao invés de você separar os indivíduos de forma aleatória, você separa de acordo com características de interesse. Então, por exemplo, você separa entre a galera que consome mais ultraprocessado e a galera que consome menos ultraprocessado, ou a galera que se exercita mais ou a galera que se exercita menos, tá? A gente só observa os indivíduos e não testa uma intervenção propriamente ali. Então, tem esse tipo de estudo, que é o estudo de coorte, bem famoso em Pelotas, né? Que comprovou aí benefícios do aleitamento materno, que comprovou o malefício aí dos ultraprocessados na saúde, que tem comprovado repetidamente. E temos os estudos caso-controle, que são mais realizados em hospitais. Confesso que esse tipo de estudo ele é um pouco menos comum, assim, principalmente na nossa área não farmacológica, ele é mais comum na medicina, né? Tem até algumas histórias controversas com esses estudos, mas é um estudo bastante interessante, bastante válido também, se bem feito, se bem realizado. E temos os estudos, no caso controle, a gente parte dos indivíduos com a doença. Ao invés de partir dos indivíduos saudáveis e separar eles de acordo com a exposição, a gente parte dos indivíduos com a doença. E verifica no passado, né, através de questionários, exposições de interesse que você quer estudar e associar com aquela doença. É mais útil, por exemplo, para doenças raras. Por isso que ele é um pouquinho menos comum na literatura de uma forma geral e na área não farmacológica, né? Ou seja, nutrição, exercício físico, educação física, que é o que eu e Charles a gente trabalha. E a gente tem um estudo seccional, que é um estudo de recorte. A gente quer ver mais prevalência. O Charles ele comentou aí sobre razão de prevalências, né? A gente pode pegar a prevalência entre os expostos, a prevalência entre os não expostos, e a gente faz essa medidazinha de tamanho de efeito, de associação, de razão de prevalências, né? E pode gerar hipóteses interessantes para... A gente tem essa continuidade, né? Estudos seccionais podem gerar hipóteses interessantes para os estudos de coorte, estudos de coorte podem gerar hipóteses interessantes para os ensaios clínicos randomizados, e tudo isso aí é com epidemiologia pesada, com estatística pesada, né? E para a gente poder falar sobre esses diferentes tipos de estudo, eu acho que a gente tem que tocar um pouco também nessa questão de como que os estudos de coorte, às vezes, eles, se mal feitos, eles podem gerar vamos dizer assim, informações falsas, né? Informações falsas. E hoje em dia eu vejo muito isso, até páginas
páginas na época do Facebook até faziam isso, ainda no Instagram ainda fazem isso, coloca lá na manchete, enfim, no título da página, não sei o que causa não sei o que, com base em um estudo só, né, falando somente sobre um estudo observacional. Isso é bastante comum, mas na verdade o estudo observacional a gente não tem como inferir causa porque não tem a questão da aleatorização, né, que previne o que a gente chama de confundimento. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Charles, essa questão dos principais estudos epidemiológicos, me complementar um pouco aqui na questão deles, que você vê na educação física, talvez hipóteses que tenham sido, que tenham feito meio que esse caminho de, vamos dizer assim, um caminho de tradução entre os diferentes tipos de estudo, e também essa questão da gente, se o estudo observacional não for bem conduzido e ele não tiver um linguajar adequado ali, ele pode gerar, né, uma extrapolação inadequada em relação àquilo ali, que é bem o que você vem estudando há bastante tempo, que é a questão do spin, né? Eu queria que você conversasse um pouco sobre isso. Exatamente. Deixa eu só começar respondendo aqui da última pergunta, que eu acho que fica mais só para critérios assim, mais didáticos. Eu acho que sim, eu acho que são pontos bem interessantes, porque normalmente as pessoas fazem duas coisas, né? Ou fazem extrapolação daqueles resultados, com base em dados que são bem verossímeis, né? Então falam que tal coisa causa tal coisa, quando na verdade a tua questão, os teus dados, eles não têm poder suficiente para responder aquilo, né? São dados que são ruins, dados com bastante ruídos, né? Enfim, de uma amostra, por exemplo, enviesada. Então, assim, um principal ponto é esse, né? Tu extrapolar dados com base em resultados ali que não servem para aquilo, na verdade, né? São dados bem ruins. E o outro ponto é tu fazer extrapolação, né, com base nos resultados de coorte, os ensaios clínicos, por exemplo, né, tu fazer recomendações, né, para a prática clínica com base em trabalhos observacionais. Então, por exemplo, se tu vê que comportamento sedentário, na verdade, atividade física, por exemplo, né, ela protege ali contra um evento cardiovascular, foi o que tu mediu no teu trabalho, foi o que tu observou. Então, se tu conclui teu trabalho falando que as pessoas precisam fazer mais atividade física para prevenir, na verdade isso é uma recomendação inadequada, né? Porque tu não mediu aquilo, né? Tu só mediu que uma coisa estava associada com a outra, né? Então tu não pode dizer que tu fazer atividade física vai proteger aquilo ali com associação, né? Ela pode ser ali uma associação espúria, etc. Então tu fazer recomendações com base nisso aí, né? A gente tem que ponderar o que é. Porque tu recomendar fazer atividade física. Então, mas mesmo assim, na verdade, assim, em tese, tu não pode fazer esse tipo de recomendação, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar bastante sobre isso, né? Esse tipo aí de recomendação. Ainda mais se for só um estudo, se for dois trabalhos ali, né? Enfim, podem ser trabalhos que são bem conclusivos, assim. Essa história aí por exemplo, o que a gente tem de mais clássicos é cigarro e câncer de pulmão. Foram vários estudos epidemiológicos, estudos observacionais, porque no fundo a gente não pode botar os indivíduos para fumarem ou não, né? Então, porque isso traz risco, né? Diferente do ultraprocessado lá, que o cara conseguiu, num espaço curto de tempo, fazer os caras comerem uma dieta de alto processado e baixo processamento e não trazer risco para esses caras, porque, enfim, é um pesquisador realmente altamente capacitado, ele tem todo o operacional para fazer isso. Essa questão dos estudos observacionais, como a gente são geralmente intervenções, isso é muito importante a gente falar, são intervenções e exposições que nem sempre podem ser testadas em estudos experimentais. Por exemplo, como é que você vai testar uma exposição ambiental no ensaio clínico randomizado? Não tem como. Dependendo do tipo de exposição, poluição atmosférica, impossível. Sei lá, eu não conheço da área, mas não tem como, né? Então, assim, estudo observacional, a gente tem que ver o conjunto das evidências, né? Assim como no ensaio clínico também. Mas o ensaio clínico a gente está mais próximo da recomendação para a prática clínica. Eu só queria fazer esse parênteses e aí pode continuar seu raciocínio, chat. Eu acho que sim, eu acho que isso é um ponto assim, bem interessante, né? E sem contar que quando a gente está falando disso, a gente tem que falar, na verdade, em probabilidades, né? Então a gente tem que falar que uma coisa ela aumenta a probabilidade do teu desfecho,
né? Então, por exemplo, se eu estou ali medindo de novo comportamento sedentário e risco cardiovascular, eu tenho que falar que comportamento sedentário aumenta a tua probabilidade, isso se a gente estiver falando de uma medida de risco, né? Uma medida de risco relativo, por exemplo. E aí, quando a gente vai para o odds ratio, a gente está falando de chances, né? Enfim, então tem essas diferenças ali nos pontos, né? Então, assim, a gente está falando de aumento da probabilidade, né? Se for um fator de risco, e se for um fator de proteção, a gente está falando de redução de probabilidades. Então, são duas coisas que a gente tem que falar. Então, não é assim, ó, eu faço atividade física, eu não vou ter doença cardiovascular. Não, está errado esse pensamento. Eu faço atividade física, eu estou reduzindo minha probabilidade de ter desfecho cardiovascular, né? Então, eu acho que isso aí é um ponto bem importante. E aí, reduzindo em quanto? Sei lá, 25%, né? Ou 1,25 vezes, né? Então, depende de como tu vai interpretar. Essas duas formas são válidas. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, né? Que a gente está trabalhando na redução de probabilidade, né? Ou aumento de probabilidades, né? Então, isso é um ponto bem importante, né? Contra aos estudos, assim, né? Tu pontuou muito bem, mas eu acho que, de maneira geral, é basicamente isso, né? A prova disso é que já tem uma nova pirâmide, né? Já é um paper antigo da BMJ mostrando justamente isso, que depende da pergunta que tu quer responder, né? Às vezes são perguntas que são infactíveis, né? Como, por exemplo, exposição ali ao fumo e câncer, né? Tu não vai randomizar as pessoas para fumar e não fumar. Então, ali, com um estudo de coorte, ele vai responder muito bem aquela tua pergunta. Né? E são estudos já bem consistentes. Né? Os ensaios clínicos ali, né? A principal diferença entre os dois, na verdade, é a randomização, né? Porque um tem randomização e o outro não tem. Então, é basicamente as principais diferenças, embora existam outras, né? Como ali no experimental, o pesquisador bota a mão no que é para fazer, ali no observacional ele não mexe absolutamente nada, né? Ele só faz medir as coisas como elas acontecem. Então, nos ensaios clínicos ali, ele, se for um desenho bem conduzido, né, ele pode responder ali uma pergunta melhor que uma coorte, e se for a coorte melhor que um ensaio clínico, ele pode dizer essa pergunta, pode responder essa pergunta tão bem quanto. Né? Então, a gente tem que ponderar isso, ver qual que é a pergunta, ver o que é que os pesquisadores estão querendo medir. Né? E aí tem os outros, né? Os estudos dos cross-sections, né, por exemplo, né, que são os estudos transversais, eles são bons para tu gerar hipóteses, né, no final das contas, mas como as coisas são medidas no mesmo tempo, né, tu não tem um tempo de acompanhamento, tu tá sujeito à causalidade reversa, por exemplo, então a gente tem que ponderar isso, não fazer associações, assim, possivelmente espúrias. E tem os casos controles, né, que também é a principal diferença, sobretudo para uma coorte retrospectiva, é o modo como o paciente vai ingressar no estudo, né? Tu pontuou bem, os casos controles do paciente ele entra pelo desfecho e nas coortes ele entra pela exposição, né? Então vai depender de são basicamente essas aí as diferenças, né? São os estudos assim mais clássicos, mas né, tem as coortes prospectivas, ambespectivas, né? Retrospectivas, os mistos, né? Exatamente. E aí tem caso coorte, né? Tem a coorte aninhada, por exemplo, tem ensaios comunitários, né, tem os estudos ecológicos, né, que isso aí vai mudar, na verdade, a unidade de análise. Né? A unidade de análise do estudo ecológico, por exemplo, é o agregado. Nos estudos normais é o indivíduo. Né? Então, quando tá trabalhando com o estudo ecológico, tu vai medir IMC, por exemplo, do pessoal, tu vai comparar IMC de 5 países, né? Tu não vai medir o dado individual, embora os dados tenham sido coletados para as pessoas, mas tu vai comparar IMC da China e tal, né? Então, é basicamente isso, tem essa diferença. Fazer um parêntese interessante com o estudo ecológico, aí a gente está continuar conectando com a prática clínica, né? Porque acho que isso é muito importante para os seguidores também e tal. Não sei se vocês sabiam, mas as primeiras associações, e aí aqui o Daniel também pontuou muito bem, aqui a questão do não ter o cuidado prévio com a metodologia, né? Antes de falar do estudo e tal, isso concordo 100% com isso. Eu acho que a gente tem que passar realmente ter sempre um cuidado metodológico, né, naquele estudo, o que ele realmente quer dizer. Por isso que a gente também faz um pouco desse trabalho de falar sobre os diferentes tipos de estudo, quais são as limitações dos diferentes tipos de estudo, o que eles querem dizer, o que eles não querem dizer, né? Voltando aqui para o estudo ecológico, o estudo ecológico, eu não sei se vocês sabem, mas as hipóteses sobre gorduras saturadas e desfechos negativos na nutrição começou a surgir em estudos ecológicos. Eles começaram a associar
consumo de gordura per capita com incidência ou frequência de doença em diferentes países. Foi assim que começou, com um simples estudo ecológico, com um simples estudo pegando ali dados de consumo per capita, tá? Dados de consumo per capita de consumo de gordura, dados econômicos, né, que tira ali de commodities alimentares, de quanto que o país recebeu da comida, quanto que saiu, vamos fazer um cálculo aqui, vamos ver quanto que é a grama per capita aqui de gordura do consumo dessa população, desse país, né? Então foi assim que começou a surgir essa hipótese da gordura saturada e desfechos negativos. Depois isso começou a ser testado em várias coortes, e a evidência vai passando por esses, né, esses diferentes estágios. Me preocupa muito o que a gente tem hoje, que é como se fosse uma disseminação rápida do conhecimento, né? Como se a ciência ela fosse, como se a ciência, como se os papers eles fossem capazes de avançar mais do que a gente realmente avançou. Existem áreas novas surgindo muito interessantes, mas eu vejo que extrapolações frequentes são feitas nessas áreas. Eu queria que tu terminasse, Charles, falando sobre o teu trabalho lá para a gente fechar aqui fechar com a prática clínica, como a estatística pode auxiliar realmente na prática clínica. A gente já falou de correlação, falou de capa também. Como que o teu trabalho de mestrado, né, a sua dissertação de mestrado pode vir a contribuir para uma atualização dos guidelines, né? A gente tem aí mais uns 4 ou 5 minutos de live, acho que uma descrição breve, e aí a gente fecha aí, foi muito legal a live. Manda bala aí. Beleza. Basicamente, além do meu trabalho de mestrado, né, eu trabalhei com pessoas idosas ali de 60 e 80 anos, né? Então, um fato é que existe diretrizes, né, por exemplo, as diretrizes de sarcopenia, né, o consenso europeu de sarcopenia, que fala que tu pode identificar as pessoas com baixa força ou baixa massa, por exemplo, tanto em medidas de membros superiores quanto de inferiores, né? Então, isso nos leva a crer que se tu quer medir força, identificar um sujeito com baixa força, tu pode fazer ali basicamente um teste de hand grip, né, que é o teste de força de pressão manual, e o teste de sentar e levantar, né, que são os testes mais clínicos, assim, mais aplicáveis. Óbvio que tem os dinamômetros isocinéticos, mas isocinéticos, né? Mas isso não é tão clínico. Então, assim, a gente hipotetizou que se tu pode medir tanto em membros superiores quanto em membros inferiores, no mínimo é esperado que tenha uma concordância, né, entre os dois testes. Então, ou seja, que os dois apresentem resultados semelhantes. E quando a gente fez essa concordância, né, ou seja, se os pacientes estão na baixa força, que a gente considerou ali abaixo do percentil 25, em um teste, será que eles também estão no outro teste? E a gente viu que, pela análise ali de capa, não tinha concordância nenhuma, entendeu? A gente teve ali um 0,011 para força muscular. Ou seja, quando a gente vê os dados assim, individuais, a gente via que o paciente era classificado com baixa força em um teste e no outro era considerado como força normal, entende? Então, assim, teve uma discordância muito grande, né? E isso pode movimentar a agenda, né, dessa parte neuromuscular em geral, porque os resultados são bem conflitantes, né? Então, se tu vai fazer uma medição ali de sarcopenia, né, tu pode detectar que o sujeito está sarcopênico se tu vai medir um teste, né, e tu pode identificar, né, que ele não está sarcopênico, né, em outro teste. Mas isso pode ser, por exemplo, um falso positivo ou um falso negativo, né, dependendo de como tu esteja olhando, né? Então a gente tem que se preocupar muito, né? Então as recomendações baseadas nesse trabalho que a gente está só esperando ser aceito, já foi submetido, é que se o clínico ele tiver acesso aos dois ferramentas, né, teste sentar e levantar, que ele só precisa de um banco e o hand grip, faça os dois testes e vai testando, né? Porque a gente sabe ali que os resultados eles podem mudar, né? Enfim, depender das pessoas, né? Então, foi basicamente isso aí que eu trabalhei no mestrado, né? Então, isso é um ponto legal, porque a gente mexeu nesse gap aí, era um gap que quase é pouco falado na literatura. Tem alguns trabalhos assim, né, medindo sarcopenia direta, a gente não mediu sarcopenia, a gente só mediu baixa força mesmo, né, classificação de baixa força pelo percentil, o percentil 25, né, então a gente tem que pensar bastante nisso, né, são dados ali para
geriatras, né, profissional da educação física em geral, nutrição, enfim, para medir tudo isso. Né, são dados bem interessantes. Bem voltado realmente, né, para quem está trabalhando com idosos na prática clínica, né? Então, muito interessante. É bem clínico, realmente. Exatamente, é bem clínico mesmo. Trabalho bem... E você viu isso, né? Pegou dados de um estudo observacional, né, que você tinha lá na UFRN, e realizou estatísticas para ver concordância, né? Que na verdade a gente não pode ver concordância com correlação, tem que ser através do dado, né? Como você é porque na verdade para responder essa pergunta não bastaria ser concordância, teria que ser capa, né? Ou não bastaria ser correlação, tem que ser análise de concordância. E é baseado isso aí no estudo transversal, entendeu? Então assim, o estudo transversal, dependendo do que tu quer responder, ele é super útil, entende? Então para essa pergunta sim. Para essa pergunta, não faz sentido fazer um ensaio clínico randomizado nem uma coorte. É um desenho transversal, né? É um desenho transversal. Até porque tu quer comparar dois métodos. Quanto mais gente tu tiver com os dois métodos, o seccional o de recorte, é um ótimo estudo para avaliar isso. Né? É porque, na verdade, não faz sentido tu sensibilidade e especificidade. Também tem isso. Por isso também. Não faz sentido tu ir acompanhando as pessoas porque eu não queria ver acompanhamento e o que mudava. Eu queria ver se os dois testes concordavam. Então, para análise de sensibilidade e especificidade, né, enfim, valor preditivo positivo, negativo, zona de variação, é tudo a mesma coisa, são estudos transversais. Né? Então, a depender do que é medir ali, né, tu tem que saber o delineamento adequado para aquilo ali. E, novamente, estatística não vai resolver coisas erradas. Né? Se tu faz um trabalho que tu queria medir uma outra coisa, né? Não é fazendo ajuste estatístico que tu vai conseguir medir. Então, igual como o meu orientador dizia, só para encerrar, eu acho que é super importante, a parte que tu tem que gastar mais tempo no teu trabalho, né, é na construção do projeto. Porque é lá que tá as nuances, assim, o que é que tu vai pegar. Porque depois que tu iniciar o trabalho, já era, tu não tem como mudar mais nada, entendeu? Teoricamente não é para mudar. Então é a parte para tu gastar mais energia ali, né, vendo o que tu quer responder, vendo a literatura, etc. Né? Isso eu concordo 100%. E sobre a perspectiva do clínico, né? Se aquele desenho de estudo responde, ele é capaz de responder a tua pergunta clínica, né? Exato, as pessoas às vezes fazem trabalhos assim que não sabe, assim, não é minha praia ficar fazendo coisas que os clínicos não vão ter acesso. Então eu faço coisas que é para as pessoas terem acesso, né? Às vezes as pessoas usam um método complexo para medir uma variável, complexo, um desfecho complexo, né, ou coisa desse sentido, enfim. Então, no final das contas, aquilo ali não vai ter utilidade nenhuma. Às vezes é um trabalho bom, mas que, né, os clínicos não vão ter acesso, né, a população em geral não vai ter acesso. Então, a gente vai chegar aqui a 1 hora de live, o Instagram vai expulsar a gente. Eu queria te agradecer, Charles, pela live, foi bastante proveitoso. E com certeza aí no futuro terão próximas, a gente vai delimitando outros temas, é sempre muito legal aí conversar contigo aí. Valeu, Gabriel, obrigado aí pelo convite, eu acho que foi ótimo. Vamos combinar outras aí, então. Obrigado aí a quem ficou até o final aí também. Valeu, pessoal. Muito obrigado a quem participou também. A gente viu aí uma galera aí que a gente conhece, né? Uma galera até que a gente tá até mais como vamos dizer assim, tá mais na estrada, né? Tem mais tempo de estrada do que a gente, acompanhando a gente aqui, então realmente é muito legal ver isso acontecendo. Então, muito obrigado aí por todo mundo que participou, e é isso. Valeu, Charles, obrigado. Valeu, Gabriel, valeu, pessoal, até mais. Valeu, e até a próxima. Obrigado, Daniel.